Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo da Grendene. Vamos focar nos resultados que saíram recentemente, na situação financeira que, olha, chama atenção, principalmente o caixa gigante, e também, claro, nos dividendos trimestrais que muita gente gosta. Exatamente. A ideia é destrinchar um pouco os números dessa fabricante de calçados, né? Entender a posição dela no mercado aqui do Brasil e o que esses dados mais recentes podem indicar sobre o momento atual da Grane. Isso. É uma empresa que parece ter ali um certo, digamos, paradoxo entre a operação em si e a saúde financeira. Vamos ver isso. E antes da gente começar, se essa análise for útil, considere curtir e se inscrever no canal, tá? Ajuda bastante a gente a continuar. Bom, para começar, vamos colocar a Grendene no mapa, né? Mais de 50 anos já fazendo calçados. Muita história. Muita. Dona de marcas super conhecidas, Melissa, Ipanema, Grendene Kids. A maior parte da receita, uns 80%, vem aqui do Brasil e eles têm uma fatia importante do mercado, algo entre 15% e 17%. É uma fatia relevante. Mas tem um ponto importante aí, né? O cenário geral, a produção de calçados no Brasil como um todo está meio estagnada. Já faz uns, sei lá, 15 anos que não cresce. Nossa, bastante tempo. E o consumo por pessoa até diminuiu um pouco. É um mercado interno que não está fácil, digamos assim. Entendi. Um desafio para o crescimento aqui dentro, então. Com certeza. E aí, quando a gente olha os números do segundo trimestre de 2025, aparecem umas coisas interessantes. O volume de pares vendidos, assim, a quantidade, cresceu pouco, coisa de 1,2%. Quase nada, né? É, bem pouco. Só que a receita bruta subiu bastante. 25%. Opa, aí sim. O que explica essa diferença? Foram dois fatores principais. Primeiro, um salto enorme de 88% nas vendas para o mercado externo. Eles venderam muito mais para fora. E segundo, um aumento de 13% nas vendas aqui dentro mesmo, no Brasil. Ah, bom. Então o mercado interno subiu também, mesmo que menos que o externo. Exato. E além disso, ajudou muito o aumento do preço médio por par. Chegou a R$ 20,54. Isso é um crescimento de 14% em 12 meses. E o bom é que os custos por par ficaram mais controlados nesse período. Interessante essa dinâmica de preço ajudando a receita. Sim, agora nem tudo foi, digamos, perfeito. Teve um ponto de atenção ali no lucro operacional recorrente, o tal do EBIT, né? Que é o lucro antes de juros e impostos. O que aconteceu ali? Teve uma queda forte de quase 28% se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado. A empresa disse que isso foi por causa de algumas despesas que eles consideram pontuais, que não devem se repetir sempre. Ok. Uma pressão ali na operação, então. Mas quando a gente desce para o resultado final, para o lucro líquido, a história foi outra, né? Completamente diferente. Um salto espetacular de 200% no trimestre. O lucro líquido foi para 188,5 milhões de reais. 200% é muita coisa. O que puxou isso tudo? Não foi a operação, pelo que você falou do EBIT? Não mesmo. O grande motor foi o resultado financeiro. Aqui está o ponto. A Grendene tem quase 2 bilhões em caixa e aplicações financeiras. 2 bilhões. É muito dinheiro. Só essa parte de aplicações financeiras gerou um resultado líquido de 84 milhões do trimestre. E se a gente somar outras coisas fora da operação, como participações imobiliárias e o resultado de equivalência patrimonial. Explica rapidinho o que é essa equivalência patrimonial. Claro, de forma simples, a parte do lucro ou prejuízo que a Grendene registra das empresas onde ela tem uma participação relevante, mas não controla totalmente. Então, somando tudo isso, o ganho total que não veio da venda de calçados chegou a 142 milhões de reais só nesse trimestre. Uau! Então é super importante ter cautela aqui, né? Esse lucro gigantesco dependeu muito desses ganhos financeiros e de equivalência. Não dá para esperar isso todo trimestre. Exatamente. É um ponto fundamental para a análise. Esse caixa, essa posição financeira é o que realmente se destaca. São 2 bilhões de reais em caixa e aplicações. Aí você compara. O valor de mercado da Grendene inteira na bolsa está por volta de 4,7 bilhões de reais. Quer dizer que o caixa é quase metade do valor da empresa. Praticamente isso. Cerca de 41% do valor da companhia é só o dinheiro que ela tem guardado.
dá algo como R$ 2,16 por ação só de caixa. E a dívida, por outro lado? Mínima. Os passivos totais, incluindo tudo, são só 400 milhões. É uma saúde financeira, assim, impressionante. Realmente. E o que isso faz com as métricas de avaliação da empresa? Como o mercado enxerga isso nos preços? Leva umas métricas bem interessantes, talvez até descontadas. Por exemplo, o preço sobre lucro, o famoso PL, ele está em 5,8 vezes. Esse é o menor nível que a gente viu nos últimos 10 anos para a Grendene. Menor em 10 anos, historicamente, como era? Para ter uma base, lá entre 2015 e 2016, que também foi um período de juros altos aqui no Brasil, o PL dela ficava entre 8 e 9 vezes. Agora está abaixo de 6. E tem um exercício que a gente pode fazer. Se a gente tirar o valor do caixa do valor de mercado para tentar ver só o preço da operação, o PL ficaria ainda menor, em torno de 4,2 vezes. Isso considerando um lucro anual na faixa de 600 a 700 milhões de reais. Nossa, bem baixo mesmo, olhando por esse ângulo. Sim. E outra métrica, a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI, que mede o quão eficiente a empresa é em gerar lucro com o capital dos acionistas, continua alta, perto de 20%. Então, parece que o mercado está pesando mais aqueles desafios operacionais que a gente falou, do mercado interno estagnado e talvez não dando tanto valor para essa fortaleza financeira toda. Pode ser uma interpretação, sim. O mercado parece focar bastante na dificuldade de crescimento da receita operacional principal. E como ficam os dividendos nesse meio todo? A Grendene é famosa por isso. É conhecida pelos pagamentos trimestrais, né? O que muita gente que investe buscando renda gosta bastante. A política da empresa costuma ser distribuir uma boa parte do lucro depois de fazer as reservas que a lei exige, como a legal e a de incentivos fiscais. Geralmente, isso resulta num payout que é a porcentagem do lucro distribuída entre 60% e 65%. É bastante coisa. Bem consistente. Sim, e com base nesses resultados do segundo trimestre, eles já anunciaram 100 milhões de proventos. Isso dá uns 11 centavos por ação. O pagamento está marcado para 10 de setembro e, para receber, tem que ter as ações no dia 21 de agosto. É um histórico longo de pagamentos, né? Desde que ela abriu o capital lá em 2004, já pagou 6,4 bilhões em proventos para os acionistas. Bastante retorno direto para o bolso do acionista. Com certeza. E tem um outro fator mais macroeconômico, que parece mexer bastante com a ação da Grendene: a taxa Selic. Ah, a nossa taxa básica de juros. Como assim? Historicamente, a gente observa uma correlação negativa. Ou seja, quando os juros sobem, o preço da ação da Grendene tende a cair. E quando os juros caem, a cotação tende a subir. Interessante. A gente viu isso acontecer antes? Vimos sim em outros ciclos de alta e baixa de juros. E no cenário atual, com a Selic em níveis elevados, a cotação da Grendene caiu bastante nos últimos anos, mais de 50%. Isso mesmo enquanto o lucro dela dobrou nesse período, né? Muito por causa daquele resultado financeiro forte que a gente comentou. Quer dizer, o lucro subiu, mas a ação caiu por causa dos juros altos? Parece ser um fator importante que influencia a percepção do mercado. Então, uma eventual queda futura nos juros poderia ser um gatilho positivo para o preço da ação. Mas, claro, a gente está falando de renda variável, né? Não existe garantia nenhuma disso acontecer. É só uma observação histórica. Entendido. Bom, então vamos dar uma amarrada em tudo que a gente conversou. De um lado, a Grendene tem marcas fortes, uma boa participação no mercado brasileiro. Mas esse mercado aqui dentro está estagnado há muito tempo, o que é um desafio. Exato. Do outro lado, uma saúde financeira impressionante. Caixa bilionário, dívida quase zero. Só que o lucro recente veio muito inflado por ganhos financeiros, o que exige um pé atrás na hora de projetar para o futuro. E as métricas de avaliação, o valuation, estão em níveis baixos historicamente. PL baixo, principalmente se tirar o caixa da conta. E não podemos esquecer, é uma pagadora consistente de dividendos trimestrais com essa sensibilidade clara à taxa de juros. Acho que a reflexão principal que fica é justamente esse contraste, né? Os desafios da operação, do crescimento aqui do Brasil, versus essa fortaleza financeira enorme e também esse preço na bolsa que parece descontado hoje no passado, mas que talvez dependa muito do resultado financeiro e do rumo dos juros para andar. São peças importantes para quem analisa a empresa.
Houve, o que mais chamou a atenção nessa análise da Grendene? Foi essa força do caixa, a questão dos dividendos trimestrais ou essa relação curiosa com a taxa Selic? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente a sua perspectiva. E claro, se ainda não fez, não esquece de curtir o vídeo, conferir se está inscrito no canal e ativar o sininho para não perder as próximas discussões, tá bom? Lembrando, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.